Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje, segunda-feira, dia 7 de julho, começando a semana com a graça de Deus. Palavra de Deus que nos conduz, nos orienta e nos ensina. Palavra de Deus meditada, palavra que entra ao coração e assim faz obra nova em nossos corações e em nossas vidas. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos 18 até o versículo 26. Mateus 9, 18 a 26. Onde Jesus cura duas mulheres. Uma filha de um oficial, chefe da sinagoga, e uma outra mulher que padecia já com 12 anos que ela tinha um fluxo de sangue. Vemos duas mulheres, a primeira, um pai, na sua humildade, simplicidade, apesar da sua situação como chefe de uma sinagoga, mas com um coração humilde e pedindo pela sua filha, vai ao encontro de Jesus e pede que Jesus o imponha a mão sobre ela e ela viverá. Porque ele então via em Jesus uma autoridade sobre a morte. Olha, ele via em Jesus uma autoridade sobre a morte e com simplicidade vai pedir ao Senhor que ele vá lá para restaurar a vida dela. Uma outra pessoa, outra mulher, também com uma simplicidade, uma humildade, aproximou-se de Jesus por trás. Ela não queria ser conhecida devido ao próprio fluxo de sangue, porque era constrangedor para a mulher daquela época ter esse fluxo de sangue, e ela, no silêncio, toca no manto de Jesus. E ela falava para si mesma: se eu tocar somente nas suas vestimentas, eu serei curada. Ela também via em Jesus uma autoridade aonde ela poderia ser curada somente em tocá-la, em tocar nas vestes de Jesus, coração simples. E assim Jesus realiza esses dois milagres. Essa mulher que, quando Jesus viu que alguém havia tocado nela, Jesus, ele disse que aquela mulher: tem confiança, minha filha, tua fé te salvou. E também a menina, a qual o chefe, o pai, tinha lá pedido a Jesus, Jesus vai na casa dele e toma a menina pela mão e ela levanta. Jesus então atende a dois pedidos de fé, daquela mulher e daquele pai. Dois pedidos que partiu de um coração simples, humilde, mas reconhecendo a autoridade e o poder de Jesus. Sim, Jesus tem autoridade sobre todas as coisas porque Ele é Deus. Jesus é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, a qual Deus se manifestou no nosso meio, e Ele é o verdadeiro Deus e por isso, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Nós vimos outro dia autoridade sobre os ventos, sobre a tempestade, e hoje a gente está vendo ele autoridade sobre as enfermidades. Nós vimos outro dia também ele autoridade sobre os demônios, porque ele é Deus e ele tem autoridade, e aquele pai e aquela mulher viu essa autoridade em Jesus e com a simplicidade no coração pediram a cura e a libertação. Esses dois casos de cura é um ensinamento grandioso para nós, a qual nós precisamos nos aproximar de Jesus. Aquele homem, chefe da sinagoga, prostrou-se diante de Jesus. Aquela mulher aproximou-se e tocou na hora também, como se estivesse prostrada.
nos ensina que devemos buscar o Senhor. E Ele vai realizar maravilhas em nossa vida. Buscando o Senhor pela Sua palavra, pela oração cotidiana, pela Eucaristia. Buscar o Senhor porque Ele tem autoridade, e buscar o Senhor reconhecendo que Ele pode tudo e nós não podemos nada, e Ele é quem faz tudo. E reconhecer a grandeza de Deus em nossas vidas e com simplicidade e humildade pedir ao Senhor. Jesus já nos ensinava em outros textos que a gente deve pedir. Às vezes a gente não quer pedir até por forma de achar que está incomodando o Senhor. Não, nós não incomodamos o Senhor. Ele pediu que a gente peça e Ele quer realizar obra em nossa vida. Então, meu irmão e minha irmã, hoje, segunda-feira, começando a semana, peça a cura para você, peça a libertação para você. Se tem alguém na sua casa, na sua família, algum conhecido precisando de ser restaurada a vida, peça por essas pessoas também. Peça. Se Jesus vai fazer ou não, aí é o Senhor. Importa que a gente peça e com simplicidade, com humildade e confiar na obra dele. Como será a obra dele, nós não sabemos, porque Deus faz todas as coisas e faz muito além daquilo que a gente espera, daquilo que a gente pede. Reconheçamos a autoridade de Jesus em nossa vida, dia e noite. Peçamos a Ele sempre. Incomodemos o Senhor, pedindo cura e libertação, assim como aquele homem, assim como aquela mulher. O Senhor possa então realizar em nossa vida, na sua vida, a obra que nós tanto precisamos, uma obra de vida nova. Hoje, segunda-feira, a igreja celebra o Espírito Santo. Peçamos: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa segunda-feira para você, uma boa semana para você.